não existe comprovação. Nós temos alguns produtos em teste com pulverização foliar à base de cloro, e esses produtos geralmente eles têm uma tenacidade muito baixa, ou seja, eles não persistem no cultivo, e aquele efeito que alguns imaginam assim, que ele vai, entre aspas, limpar, né, a bactéria, vai esterilizar a área, coisa que não vai acontecer, ele é muito superficial, e a contaminação da bactéria que está no solo, em partes da planta que não foram cobertas, é muito grande e rapidamente reinfecta. E doses altas desses produtos têm um possível efeito danoso, uma possível fitotoxidez. Então é um assunto que ainda carece de mais estudos, né, com certeza, mas os resultados preliminares são que não há um efeito interessante. Bom, primeiramente, nós sabemos que é um processo que não tem um padrão, né? Não se sabe muito se está relacionado a bulbos grandes, às vezes bulbos pequenos também acontece esse problema. Nós acreditamos que seja alguma desordem nutricional, quer dizer, de alguma forma a planta está crescendo, o bulbo está crescendo e não está conseguindo acumular alguns nutrientes nesse primeiro momento. Nós observamos que nos bulbos, na pele dos bulbos, né, nos catáfilos, nós temos uma alta atividade de enzima de estresse. Então, aparentemente, esse é um local que está sofrendo muito estresse oxidativo, dano por radical livre, e nós estamos verificando agora se tem uma correlação desses danos altos com a deficiência de algum nutriente até o momento. Primeiro, potencializadores aqui eu entendo, né, como bioestimulantes também. Sim, os hormônios, na verdade, são bastante responsáveis por amenizar os estresses de plantas. Só que no caso específico do alho, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses complexos hormonais, no sentido de possivelmente ocorrer um superbrotamento na cultura do alho. Nós estamos até conduzindo dois experimentos, na verdade, via Copacer e Ipacer, onde foram juntadas 12 empresas de bioestimulantes, que a ideia exatamente como que o bioestimulante funciona na cultura do alho. Se eu usar no alho de mais cedo, ele pode ser legal. Talvez se eu usar no alho de fim de janela de plantio, esse bioestimulante pode apresentar índice de superbrotamento maior. Então a parte de bioestimulantes ela é digamos assim, uma caixa preta na cultura do alho, assim como para todas as culturas do alho, então é mais ainda. E a gente deu o primeiro passo, entender como que os bioestimulantes funcionam na planta de alho. Não há nenhuma influência das faixas de temperatura, seja negativa, até a tradicional, que é a mais positiva. Não, nunca registramos nada significativo em qualquer um dos tratamentos, em qualquer uma das faixas de temperatura. O perfilhamento que ocorre é um outro, percentagens baixas, normais de campo, nada ligado às faixas de temperatura. Bom, pessoal, em relação a pH do solo, né, eu acredito que tem uma relação também importante na questão da redução da disponibilização de alguns micronutrientes, né? Imaginamos que o cobre tem um papel muito importante na formação de lignina, manganês. Então, assim, a gente não pode definir hoje como sendo um fator principal. Então, provavelmente seja um conjunto de fatores. Mas é bem provável que a redução da disponibilização de micronutrientes pode afetar essa formação da parede, da parede celular que está ao redor, né, desses bulbilhos.
Porém, para que nós possamos ter certeza desses processos, essa análise nutricional ela vai ser feita nas folhas e na pele, né, do alho, nos catáfilos, para nós observarmos se existe alguma diferenciação de concentrações entre eles, e acredito que exista, e naqueles que têm rachadura, se esse efeito é ainda mais pronunciado. Mas dos micronutrientes, com certeza, o cobre, o zinco, o manganês, principalmente manganês e cobre, que são importantes nutrientes formadores de estrutura de parede, que é a lignina. Então pode ser que a falta deles possa tornar a parede menos elástica, a lignina da rigidez, e aí nós acentuamos o problema. Alguns trabalhos realizados por mim em hortaliças e na literatura de cereais, o maior consenso é os melhores resultados, né, de destravamento junto com a cauda do herbicida ou após. Antes da aplicação do herbicida não tem muita consistência de resultados, tá? Em hortaliças, né, especificamente o alho, que é uma cultura que permite entradas e até isoladas, né, de bioestimulantes, seria bem interessante aplicar o herbicida e logo depois, né, 2 dias, 3 dias após a aplicação do herbicida, entrar com o bioestimulante. É claro que, né, precisa saber qual o bioestimulante melhor se adequa à redução do estresse de determinado herbicida. Pelo contrário, vazões menores com gotas mais finas tendem a ser mais efetivas. A fragmentação da gota, mantendo alta concentração de ativo nessa gota e com a maior partição para a folha, é o que aumenta a eficácia de controle. Existem alguns estudos conduzidos com cenoura, com feijão, que mostram que plantas adultas dessas culturas não conseguem reter mais que 200, 220 litros por hectare de cauda na biomassa. De forma que quando se aumentou a vazão, nessas pesquisas quantificou quanto da cauda ia para a planta e quanto foi para o solo. O aumento de vazão culminou com o aumento da quantidade de cauda que foi para o solo em detrimento às folhas da planta. Então eu vejo que a melhor opção é reduzir a vazão para coisas como 180, 200, 220 litros com gotas finas, perfil de gotas finas ou extremamente fina. É claro que o horário da aplicação, a ocorrência de ventos devem ser avaliadas nessas situações para que tenha uma aplicação eficaz, né? Porque a gota é interessante, mas ela é mais propensa à perda por deriva, por exemplo. E acredito que mesmo quando o clima não é tão favorável à aplicação, temperatura, vento, escolher um horário do dia mais propício e não ultrapassar 250, no máximo 300 litros de cauda por hectare, que realmente a biomassa de folhas do alho é baixa comparada a outras culturas e vai tender a não reter bem a cauda. O que eu entendi da pergunta é que se um redutor de estresse reduz o estresse na planta de alho, também poderia reduzir na planta daninha. Na verdade, o que a gente tem visto na literatura é que em algumas vezes ele reduz o estresse na cultura e até potencializa o controle de plantas daninhas. Mas é lógico, né, que tem que ser muito bem avaliado para que determinado bioestimulante não esteja fazendo o contrário, né? Reduzindo o estresse no alho, reduzindo o estresse na planta daninha também. No caso do alho, eu não vejo problema de seleção de plantas daninhas resistentes, né? Porque se eventual falha de controle do herbicida, o produtor de alho não vai deixar aquela planta daninha lá. Ele vai passar uma captação manual e eliminaria toda, né, população de plantas daninhas que pudesse não ser controlada pelo herbicida.
Não tem. Isso aí a gente já tem algumas pesquisas. A aplicação de cálcio foliar, ela tem um efeito incipiente. O cálcio ele tem uma mobilidade na cutícula, na parede celular, e principalmente ele não teria uma redistribuição, uma absorção boa via foliar, e a gente não consegue elevar de forma considerável os teores de cálcio na planta com aplicações foliares. A gente precisa sim de ter um bom suprimento de cálcio no solo, que geralmente há, e lembrar daquelas relações de equilíbrio, principalmente com potássio, que adubações potássicas muito generosas podem comprometer a absorção de cálcio e baixar o teor de cálcio no tecido pela questão de equilíbrio. Então nós precisamos refinar a adubação em termos de equilíbrio, cálcio e potássio, uma boa calagem, um sistema radicular profundo e bom manejo de irrigação. A aplicação foliar ela não seria tão interessante e tão eficaz. A gente tem umas meia dúzia de pesquisa com essa questão e não foi comprovado cientificamente que esse cálcio aí ele melhora muita coisa. Mas quando ele é nutriente, quando ele está na planta, ele foi absorvido, aí sim ele contribui para tecido mais rígido, mais íntegro, o que é um mecanismo de tolerância para as bactérias. Também não temos nenhum registro de maior ou menor brotação nas faixas de temperatura na câmara fria. As câmaras frias são câmaras frias que há uma manutenção normal da umidade por volta de 70%, um pouco menos, né? Não pode ser muito mais nem muito menos do que isso, o que é tradicional numa câmara fria. Então também não há nenhum tipo de diferença em maior ou menor, brotação no alho semente em função das faixas de temperatura. Aproveito esse vídeo para agradecer a toda a equipe que nos ajuda nesse projeto, os meus estudantes, os estudantes do professor Sérgio Macedo, da UFVJM Campus de Unai, ao Carlos Inácio, né, que sempre está nos dando apoio, e claro, a equipe Verma, né, da Agrícola Verma do alho, que tem sido fundamental na condução dos experimentos, né, e toda a equipe do alho da Verma, fica também o nosso agradecimento. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação e esperamos nos ver aí em outros eventos, quem sabe no futuro próximo, que não seja em live, seja presencial, né? Mas até lá vamos nos cuidando e nos adaptando a essa nova realidade. Um abraço a todos.